Oi pessoal, professor Russell Born, Geografia. Vamos desenvolver nesse momento uma importante aula, um capítulo importante que é Teorias Demográficas. Nós estamos então aí no seu módulo 4, apostila na página 157, do Colégio Alfa, ok? Prazer enorme estar com vocês. Eu sei que esse momento é bastante diferente, E em momento de coronavírus, então a gente consegue ter o acesso a vocês, e prosseguir os estudos, então através da internet. Olha que fantástico, Muito bem. Então, vamos falar sobre teorias demográficas. E nesse momento de coronavírus é algo muito importante porque nós temos que lembrar que Estados Unidos, um país de grande riqueza, o país com o maior PIB do mundo atualmente, 21 trilhões de dólares, 21 trilhões de dólares, eles estão hoje com uma das mais altas mortalidades por causa do coronavírus. Cerca de 2.000 pessoas por dia estão morrendo lá. Então realmente é algo bastante impactante, e nós temos que lembrar também que teorias demográficas falam sobre populações, e houve no passado também uma gripe chamada gripe espanhola que assolou o planeta após Primeira Guerra Mundial, 1918, E os dados dizem que cerca de 500 milhões de pessoas no planeta foram então infectadas, e o número de mortes chega a 17 milhões, 20 milhões de pessoas no planeta, ok? Então, nesse momento de coronavírus, também há um impacto na questão da população. Então, vamos lá sobre esse importante tópico, É muito interessante essa imagem, trouxe para a gente, então, começar aqui o nosso pensamento, Você vê aqui, então, uma família, bastante pobre, na verdade, com um filho, 2, 3, 4, 5 filhos, e ao que parece essa mulher ainda também está grávida, ok? Então ela diz assim, quando se fala em demografia, populações, existem as teorias demográficas, E aí então tem aqui uma mulher muito bem vestida, em relação à outra, com uma criancinha só, ok? E a mulher então pede assim uma esmola pelo amor de Deus, não é verdade? E aí então essa mulher entrega aqui um anticoncepcional para ela. Então é uma visão bastante diferente, na verdade, ou muito comum. A questão é a pobreza, Teorias demográficas vão dizer que o excesso de pessoas é que gera a pobreza. A pobreza é devido ao excesso de pessoas, Então fala bem sobre Malthus, teoria malthusiana, por exemplo. Então vamos analisar o desenho. Essa mulher está com fome miserável, Está aqui na rua com vários filhos, e a outra então dá um anticoncepcional. Tá, essa mulher então ela vai pegar o anticoncepcional, vai tomar o anticoncepcional, e os filhos vão desaparecer? A partir do momento que os filhos então desaparecem e deixa de existir a pobreza? Método anticonceptivo, tomar pílula, ele resolve o problema? Depende em qual estação do problema você está falando. Essa mulher vai poder pegar esse anticoncepcional, colocar e fazer uma sopa lá e vai alimentar os filhos dela? Então é uma imagem que faz uma provocação muito interessante, Nós temos que achar a solução correta para isso, Por que essa senhora aqui tem apenas um filho? Por que essa senhora tem vários filhos? Por que essa senhora não pode ter vários filhos e também estar numa condição de vida bastante bem, com uma qualidade de vida interessante, Então, essas questões nós vamos então amadurecer nesse momento aqui, ok? Muito bem. Então, quando se fala de população mundial, a população mundial está crescendo ou está diminuindo? Então, nós temos que ver aqui nosso gráfico. Se nós colocarmos aqui um gráfico do tempo, e o crescimento então da população, nós vamos perceber que a população mundial
realmente está crescendo. E daí aparecem imagens como essa, que eu achei muito legal para também dividir com vocês, um monte de gente pendurada no planeta, gente caindo aqui, né? Então, são ideias alarmistas sobre essa questão da população mundial, né? Então a população mundial está crescendo, nós temos que ver como é que foi esse momento. Há espaço para todo mundo no planeta, né? Há espaço, há sobra de alimentação, há falta de alimentação, tem pessoas passando fome, mas a gente consegue produzir muita comida para todo mundo. É possível ter uma qualidade de vida interessante para as pessoas do planeta? Essa aula aborda sobre isso, né? Vamos ver então. Aqui assim, ó. Quando você tem chamada de taxa de fecundidade, o número de filhos que as mulheres têm, né? Por exemplo, no passado, no Brasil, quando nós temos então as contagens do censo, lembrando que o censo é o recenseamento, né? Ele é feito uma contagem de dados demográficos, quantidade de homens, quantidade de mulheres, quantidade de jovens, quantidade de adultos, de idosos, né? A questão de renda, todo um planejamento urbano de um país pode ser feito a partir do momento que então o censo acontece. Devido ao coronavírus, o censo que acontece de 10 em 10 anos, o último foi em 2010 e agora então nós teríamos em 2020, ele foi prorrogado então para 2021, foi replanejado para acontecer então em 2021, não é verdade? Então os números vão ser feitos todas as correções, mas taxa de fecundidade, por exemplo, 1840, quando o censo começa então a ser regular no Brasil, nosso primeiro censo foi em 1872, né? Ainda no período de Dom Pedro II, claro que lembramos que em 1871 havia sido feito uma lei, a lei do ventre livre, então queria-se saber quantas crianças, quantos escravos existiam no Brasil e assim por diante. Então em 1872 foi feito o primeiro censo do Brasil, o próximo foi em 1890, no primeiro censo, hoje nós temos 211 milhões de habitantes, no primeiro censo do Brasil nós tínhamos 9.900.000, né? Obviamente que a contagem não foi absoluta, mas foi um padrão de contagem para aquela época, né? Logo na contagem seguinte, não seguiu o padrão de 10 em 10 anos, né? Lembrando que Estados Unidos já tinha contagem desde 1790. O Brasil, a contagem da população era feita por países ricos, era chique fazer contagem. O Brasil nunca se achou um país capaz. As lideranças do Brasil sempre acharam o Brasil um país fraco, de vocação basicamente agrícola, né? A elite política, a elite econômica do Brasil sempre olhou para o Brasil meio que de costas para o Brasil, né? E o grande exemplo é que nós poderíamos ter feito o censo muito anteriormente, mas não fizemos. Então, o Brasil sempre acreditou-se ter uma vocação não industrial de ponta, não de pesquisas de ponta, né? Mas sim sempre nós fomos vistos como não precursores, não um país de ponta, de pesquisa, de investimento, de economia, né? Muito bem. E aí, nosso segundo censo acontece então em 1890, já estávamos com 14 milhões de habitantes, mas ele só vai se transformar em regular, né, de 10 em 10 anos a partir de 1840. E a taxa de fecundidade daquela época, ou seja, filhos por mulher, é em torno de 6 filhos por mulher. Se você é uma menina, naquela época, já estava meio predestinado que você teria, em média, 6 filhos. Então tinha pessoas que tinham 15, 20. Você deve lembrar de ter parentes com vários filhos. Era assim naquela época, né? Sem planejamento, sem métodos anticonceptivos, sem uma conscientização, não é verdade? Claro que o mundo também era agrícola e embora existisse uma carência de recursos materiais, as pessoas moravam no campo, plantavam batata, plantavam mandioca, criavam animais, então sempre houve uma disponibilidade razoável de alimentos, diferente do momento atual, onde as pessoas basicamente vivem nas cidades, né? Mas a taxa de fecundidade naquela época no Brasil era de 6 filhos por mulher. Olha só, 6 filhos por mulher.
1840, 1850 ficou 6,2, 1860, 6,2, quando surge então métodos anticonceptivos, por exemplo, a camisinha, por exemplo, posteriormente veio aí a pílula anticonceptiva, né? Hoje em dia existe a pílula do dia seguinte e vários, o DIU e assim por diante. Então, a partir de 1860, com também programas de esclarecimento populacional, métodos anticonceptivos, a população então veio caindo no Brasil, a taxa de fecundidade veio caindo. Hoje em dia a taxa de fecundidade é de 1,7. Existe uma taxa chamada taxa de reposição demográfica. Como assim? Olha só, se tem assim, ó, marido, esposa, né, um casal. Se esse casal aqui tem 5 filhos, quando morre 2, fica 5. E se cada um desses filhos tiver 5 filhos, a população explode. Cresce muita gente. Se tiver assim, ó, marido, o casal, né, marido e a marida, e tem um filho, quando sai 2, morre 2, fica 1, a população vai reduzindo. Então existe um número que é de reposição. Se tem 2, quando nasce 2 filhos, né, taxa de reposição, que é 2,1. O que é o 0,1? Seria mais ou menos assim: todos os casais, ou a maioria deles, tem 2 filhos, mas um que o outro tem 3, tem 4, porque se houver doença, se houver acidentes e morre lá um filho do casal, esse terceiro ou quarto filho aqui fecha a contagem. Então 2,1 seria uma taxa de segura de reposição. E o Brasil está com 1,7 atualmente, então nós estamos abaixo da taxa de reposição, nós estamos com uma população ainda crescendo, mas em ritmo menos acelerado, e nós vamos começar uma curva de transição demográfica. Nós temos hoje 211 milhões de habitantes, vamos alcançar um teto e depois começaremos então a reduzir, né? Então, se a gente pegar a taxa de reposição, por exemplo, do continente da América do Norte, da América do Norte é 2,03 a média, né? Da América do Sul, fazendo a média entre os países da América do Sul, daria 2,3, Brasil 1,7, né? Então tem países que estão nascendo ainda mais. No continente asiático, né, também é 2,03. No continente europeu fica em torno de 1,5 na média, né? Existe país que já é negativo lá, ou seja, está morrendo mais gente do que está nascendo. No continente africano, 4,6. Então, o planeta está com a maior parte dos continentes, das populações, nascendo menos, ou seja, uma queda da taxa de fecundidade, menos filhos por mulher, né? Mas a África continua ainda um tanto elevado, mas na maior parte a população ainda do planeta está crescendo, né? 7 bilhões 678 milhões de habitantes. Teremos a nova correção durante esse ano 2020 ou 2021, ou dali para frente, né? E vai se saber se aumentou, se começa a diminuir, se estabilizou e assim por diante. Então nós temos uma taxa de fecundidade no mundo que está caindo, né? Quando a gente olha esse gráfico da população mundial, por exemplo, né? Então, lá do passado, quando é que começa a estabilizar uma população no passado? Desde a época neolítica. A época neolítica, mais ou menos 10 mil anos antes do presente, né? Quando então surge aí as comunidades agrícolas, começa-se então a fazer as questões da agricultura, e é o período então do chamado neolítico ou pedra polida. Existe uma segurança alimentar nesse momento, e aí então as pessoas estão nascendo mais, estão tendo mais segurança alimentar, mais qualidade de vida, e a população então começa a crescer. O grande boom vai começar quando as cidades, né, começam a acolher pessoas e tem uma qualidade de vida melhor, mais segurança alimentar, mais água potável, não poluída, né? Remédios acontecendo, então isso faz com que a qualidade de vida das pessoas, uso de roupas, né? Fogo para poder aquecer nas épocas de grande inverno, descoberta de remédios, de chás e assim por diante, faz com que a qualidade da vida das pessoas, né, acabe aumentando. A higiene, tomar banho, escovar os dentes, né, usar sabão, limpar os alimentos, tudo isso faz com que a população tenha uma qualidade de vida melhor e venha a viver mais tempo, e com isso a população cresce.
ok? Então nós temos que dar uma olhadinha que lá no passado, ó, lá no ano 1000, por exemplo, né? Aqui nós vamos ter o ano, então, aqui assim, ó, 1790 é quando existe um crescimento da população. Lá pelo ano 10.000 no passado, no Neolítico, existia pouca gente no mundo. Quando nasce Jesus Cristo, o censo indica mais ou menos 250 milhões de pessoas no planeta. Obviamente que essa contagem é uma contagem, né, estimativa, né? Então, 250 milhões. Hoje no Brasil nós temos 211 milhões de habitantes. E quando as cidades começam a ter melhor condição de vida, roupas, segurança alimentar, moradia, que as pessoas não pegam mais chuva, tem onde se aquecer durante os longos invernos europeus, por exemplo, né? Aglomeração de pessoas com mais higiene, isso vai fazendo com que a população vá crescendo. Então, a população aqui, né, ela vai então tendo modificações interessantes. Então, 1790, a população estava em crescimento, né, em crescimento. Vamos pegar ali 1790, é uma data importante para a gente, porque é pós Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, ela vai acontecer indústrias nas cidades e isso vai atrair pessoas do campo, chamado êxodo rural. Obviamente que houve também o cercamento dos campos lá em 1710 na Inglaterra, que obrigou as pessoas a irem então para as cidades, né? Muito bem. Quando essas pessoas então foram para as cidades, tiveram que encontrar moradias, tiveram que encontrar então aí apartamentos, casas, né? Procurar emprego nessas empresas. As cidades estavam crescendo, houve tudo que é tipo de comércio, né? Grandes dificuldades, mas o campo fornecia comida para a cidade começa a organizar o campo cada vez mais. A cidade começa a dizer, preciso de tal coisa, preciso de madeira, preciso de tal tipo de alimento, e o campo começa então a se submeter às cidades e enviar a quantidade mais segura de alimentos e as pessoas conseguirem comprar esses alimentos então nas cidades. Então, na Inglaterra, em 1798, como a população estava crescendo, surge então um personagem chamado de Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus, que vai publicar um livro chamado Ensaios sobre a População. Esse Thomas Robert Malthus, 1798, repara que 1798 o Brasil vai ser escravo até 1888. Então nós estamos lá no passado, 1798, né? Então, para ter uma ideia, a Inglaterra ela vai libertar os escravos em 1833. Então nós temos ainda uma Inglaterra defendendo um escravismo para crescimento econômico, porque afinal é muito fácil alguém pegar um monte de gente para trabalhar de graça, lucrar tudo, né? Lucrar tudo. Então houve uma riqueza, um acúmulo de riqueza muito grande naquela época que conseguiram então investir na produção industrial. Muito bem, com essa sobra de recursos financeiros, né? Então, 1760 acontece então a primeira Revolução Industrial, as máquinas a vapor fazendo sucesso, atrai um monte de gente para as cidades, isso preocupa, por exemplo, o crescimento das cidades em relação aos alimentos. Então, Robert Malthus, ele vai criar então uma teoria. Ele dizia que a população crescia muito rápido e os alimentos para ele naquela época não tinham crescimento tão acelerado. Robert Malthus, ele era um inglês, né? Um inglês, e aí então, se nós olharmos aqui, ó, né? Esse aqui é a figura do Thomas Robert Malthus, e a Inglaterra está aqui, ó, nessa ilha, aqui nós temos a ilha, né? Essa ilha, né? Próximo à França, nós temos então aqui a ilha da Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha isolada aqui pelo Canal da Mancha, do resto do mundo europeu, na verdade. Essa ilha aqui é interessante, se nós compararmos com um estado brasileiro. Essa ilha aí tem 209 mil quilômetros quadrados, o Rio Grande do Sul, o estado tem 281 mil quilômetros quadrados. Então, olha só, a Grã-Bretanha, onde está 3 países, né? Escócia no norte, a Inglaterra e o país de Gales,
é menor do que os estados, que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, claro, que tem 11 milhões e 300 mil habitantes, lá tem 65 milhões de habitantes, uma grande concentração demográfica, isso hoje. Lá no passado, 1798, Robert Malthus preocupou-se com o excesso de pessoas, porque desde que surgiu a Revolução Industrial, 1750, 1850, em 100 anos a população da Europa dobrou de 140 milhões de habitantes para 280 milhões de habitantes. E naquela época a produção de alimentos não era como hoje em dia, que você tem a Revolução Verde a partir de 1960, com agroquímicos, com fertilizantes, com venenos, com grandes máquinas e implementos agrícolas, na verdade, hidroponia, várias técnicas, triticultura, várias produções que possibilitam, e hoje em dia a agroecologia, que vem a tomar um espaço muito importante, sem a utilização de químicos na agricultura, e está produzindo muitos alimentos mesmo. Então naquela época o Malthus fez um estudo muito localizado, muito centrado no que ele conhecia, sem haver uma pesquisa do resto do mundo. Ele fez uma pesquisa muito localizada, né? E ele então disse o seguinte, que a população crescia muito rápido e os alimentos cresciam então de forma pequena, né? Só que é o seguinte, me ajuda, Inglaterra está aqui, ó. O comportamento da população mundial é igual, é inglês, né? Então ele fez um estudo muito centrado, e o mundo tomou as ideias de Malthus como referência. Ele fez diversos enganos aí, né? Muito bem. O que acontece? Para Malthus, vamos colocar aqui uma questão de tempo, né? A produção de alimentos crescia de forma lenta, como se fosse então, por exemplo, uma progressão aritmética, né? Então, olha só, a progressão aritmética produzia-se 2 alimentos. Depois produzia-se 4, porque não existia a engenharia genética, não existia fertilizantes, não existia estudos, né, de aumento da agricultura. Depois teria 6 alimentos, depois teria 8, depois teria 10, 12, 14, 16 e assim por diante. O crescimento da alimentação era pequeno. Então, alimentos aritmética, ok? Muito bem. E aí ele falou o seguinte, que a população crescia muito rápido, crescia assim, ó. Ela se multiplicava rapidamente como se fosse, assim, por exemplo, uma progressão geométrica. Geométrica. Então tinha 2 pessoas, depois tinha 4, depois tinha 8, depois tinha 16, 32 pessoas, 64, 128 e não para mais, né? E aí, claro, que aqui nesse meio seria um ponto crítico, onde a produção de alimentos seria igual à produção, ao número de pessoas. Além disso, haveria uma fome generalizada. Então, por exemplo, quando tivesse 2 pessoas, teria 2 alimentos. Tudo bem, não tem problema até aqui. Depois, né, teria então aqui assim, ó, 4 pessoas, 4 alimentos, não tem problema. 8 pessoas, teria 6 alimentos para o Malthus. E aí gera uma fome. Depois, 16 pessoas, 8 alimentos. Depois, 32 pessoas, 10 alimentos, você começa a ter uma pressão demográfica em busca da sobrevivência. 32 pessoas, 10 alimentos, 64 pessoas, quando tivesse 128 pessoas e 14 alimentos, isso daria uma convulsão social, uma guerra da população. E você percebe que hoje em dia, com esse negócio do coronavírus, embora essa ideia aqui de Malthus fosse de 1798, hoje você vê um discurso assim, que a população com fome irá invadir supermercados e tudo mais. Essa ideia da fome, né, por uma paralisação econômica, da fome por uma paralisação econômica, ela tem uma certa similaridade, claro, reservado os seus devidos tempos históricos, né? Então nós temos aqui assim, 128 pessoas, um colapso aconteceria, e aí então era necessário dar um jeito. Para ele, o excesso de pessoas gerava miséria. Aquele primeiro desenho que nós vimos lá, o excesso de pessoas gera a miséria, né? Então, essa é uma ideia muito partilhada por muitas pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas geram então miséria. Só que nós temos que ver o seguinte, vamos pegar um exemplo, o Japão. O Japão tem muitas pessoas? O Japão tem uma população gigante, não é verdade? Muito bem, se nós pegarmos então o Japão, eles são ilhas, são 6 mil ilhas que existem no Japão, né? Então, as maiores ilhas, Honshu, Shikoku, Kyushu, né?
são as grandes ilhas que detêm a maior parte da população. O Japão, somando, são 126 milhões de pessoas. 126 milhões de pessoas que estão em uma pequena área, né, de 377 km², 377 km². Se fizermos a divisão da população pela área, nós vamos ter mais ou menos lá 337 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado, lá tem mais de 300. Japão tem tanta gente e lá é pobre, é miserável? Não, né? O que parece, o que se sabe é a pobreza e a miséria é uma escolha política. Desvios de recursos, favorecimento de grandes políticos, favorecimento de figuras de grandes bancos, favorecimento de figuras de grandes empreendimentos industriais, né? E desvios de recursos, má gestão. Isso é a questão da pobreza. Não é o excesso de gente que gera a pobreza, mas é a pobreza que gera o excesso de gente, ok? Não é o excesso de gente que gera a pobreza, mas é a pobreza que gera o excesso de gente. Japão tem excesso de gente, mas não são pobres. Existe lá uma administração, existe lá um governo, existe lá então uma seriedade na administração política, com todos os problemas que eles têm com terremotos, com furacões, né? Com reduzidas áreas agrícolas, eles conseguem produzir uma economia simplesmente fantástica. Eles são a terceira maior economia do mundo, perdendo então para Estados Unidos, seguido pela China, e depois então nós temos aí o Japão, né? Japão com quase 5 trilhões de dólares, Estados Unidos com mais ou menos aí 21 trilhões de dólares e a China com 14 trilhões de dólares. Então, a pobreza não é o excesso de pessoas que faz a pobreza, mas justamente a pobreza que faz o excesso de pessoas. Se acabar com a pobreza, para a visão de alguns economistas e alguns demógrafos, né? Se acabar com a pobreza, pronto, você vai ter pessoas não pobres. Né? Se acabar com a pobreza, investimento em educação, investimento em geração de trabalhos, sustentabilidade, qualidade de vida, pronto, você tem uma população que não é pobre, não é verdade? Então essas são as diferentes interpretações. E aqui então Thomas Malthus dizia que era preciso controlar a população. O Malthus, Robert Malthus, ele era então inglês, só que é o seguinte, ele era um anglicano. O anglicanismo foi então uma vertente, né, da Igreja Católica, que sai da Igreja Católica durante os períodos da Reforma, né? E aí então cria-se o anglicanismo pelo rei Henrique VIII, né? Henrique VIII, isso lá em 1534. Muito bem. O anglicanismo então, esse Robert Malthus era um anglicano, e aí então respeitava a questão da vida e tudo mais, e ele dizia o seguinte, então é preciso abstinência sexual, né, para que não nasça tantas pessoas. É preciso controlar a população, abstinência. Casamentos tardios, não casamentos cedo, na verdade. Sexo somente no casamento, né? E também ele até defendia assim, que uma guerra, de vez em quando, controlava a população, uma epidemia. Uma epidemia seria uma forma de autocontrolar a população. As ideias desse sujeito são muito macabras, na verdade. Por que não se investe em educação na população para que ela tenha uma conscientização? Tem que vir uma praga para matar a população? E muitas pessoas hoje, nesse coronavírus aí, dizem, mas isso aí vai matar o excesso de gente. As pessoas aí mais fracas, né? Numa ideia até nazista, lembra que o partido nazista dizia que os fracos têm que deixar de sobreviver para que os fortes não precisem reproduzir-se com os fracos, né? Então, são ideias nazistas que estão aí hoje em dia, né? O fato então é que Robert Malthus disse que era preciso controlar a população, e se viesse uma praga, uma peste, seria uma forma natural de controlar a população, ok? Muito bem. Então tá. Hoje, a produção de alimentos não segue o padrão do que Malthus falava. Malthus dizia que iria faltar comida. Hoje, existe, segundo a FAO, né, que é então um órgão das Nações Unidas, 123 a mais por cento de alimentos de produção de proteína do que o mundo precisa. Hoje não falta comida. Tá, mas e por que, Rousseau, que tem fome no planeta?
existe fome no planeta por uma questão política, uma questão aí de distribuição incorreta, valores, interesses geopolíticos, né, diferenciados, abuso de consumo por algumas pessoas, né, por alguns países, etc. Então, nós temos aqui uma produção muito maior. Existem duas questões que devem ser levantadas nesse momento. Por exemplo, a perda. O que é a perda? A perda é difícil você controlar. Por exemplo, plantou-se uma produção de moranguinho, de alface, sei lá, e dá uma chuva de granizo, uma chuva de pedra. E destrói aquilo, não tem como fazer. Então existe uma perda. Mas existe o desperdício, tanto dos países ricos como dos países pobres, né? O desperdício é quando alguém, por exemplo, vai comprar uma fruta no mercado e leva para casa e acaba não consumindo aquela quantidade que comprou pelos olhos, né? E vai tudo jogado fora, ok? Perda também, desperdício acontece com supermercados que tem produtos lá que passam da validade, sem poder fazer formas que a população possa consumir isso antes de haver então a necessidade de jogar tudo fora, né? O desperdício acontece, por exemplo, quando alguém vai comer pizza, por exemplo, num rodízio de pizza, come, depois vai ao banheiro, tudo vai para fora, né? Sai do corpo, comeu em excesso. Pessoas que comem e deixam a borda da pizza, só come o que tem dentro. Se puder juntar tanto de massa, de trigo, de alimentos, de todas as pizzarias de uma cidade por dia, dá quantos sacos de comida? Né? Quantos sacos de comida? Por exemplo, a pessoa vai comer um x-salada ou alguma coisa assim, e daí deixa uns 4, 5 grãos de milho lá, isso aqui eu não quero, né? Se juntar todos os grãos de milho que sobram nos pratos das pessoas, né? Sem contar feijão, arroz, etc., que sobra no prato de das lanchonetes de uma cidade inteira, do Brasil inteiro, quanto de comida não é jogado fora, né? Pessoas que vão fazer rodízio, né? Ou pessoas que vão num bar para tomar e ficam tomando cerveja, toma cerveja e vai ao banheiro urinar. Volta para tomar mais e vai urinar. O corpo não precisa disso. E toda essa água, né, é jogada fora, né, e vai pelo ralo e pronto. Então nós temos aí nós vivemos numa geração que não passou por guerras, não passou por misérias, não passou por fomes, não passou por catástrofes. Então nós temos aí uma pegada ecológica irracional. Comemos, bebemos, né? Usamos tudo que existe sem nos darmos conta da necessidade energética natural de produção desses alimentos e dessas benesses, né? Então existe aí hoje 123% a mais de comida produzida no mundo. A fome é uma questão política, né? A fome é uma questão política, então o desperdício. Só para ter uma ideia, o Brasil hoje produz quanto de lixo é que nós jogamos fora, né? Hoje o Brasil produz 64 milhões de toneladas de lixo por dia. Cada pessoa hoje em dia no Brasil produz cerca de 1,6 kg de rejeitos. E isso é jogado na natureza. E se nós falarmos em desperdício de comida, né? Desperdício de comida, só o Brasil joga fora por ano cerca de... É uma coisa sem noção mesmo, sem noção, né? 26 milhões e 300 mil toneladas de comida por dia. Olha só, nós temos isso aqui, ó, um desperdício gigantesco de alimentos, né? E ainda mais agora nesse coronavírus, você vê vários empresários do setor agrícola, agropecuário, jogando ovos fora, jogando leite fora, né, etc. Por quê? Porque parou as produções. Então nós temos um desperdício gigantesco, né, fora da razão, né? Muito bem, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então o Brasil joga muita comida fora, né? 26 milhões de toneladas de comida por ano jogadas fora, é algo assim, daria para alimentar muita gente esse negócio aí, né? Então o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. E aí o Brasil entra numa crise gigantesca econômica e política, e hoje o Brasil retornou ao mapa da fome, né? A taxa de desnutrição no Brasil está novamente crescendo, ok? Então tá. Aqui você vai perceber que o Brasil, no caso o Brasil, está crescendo
A população está crescendo. Aqui é 2010 com 190 milhões de habitantes, nós estamos em 2020 com 211 milhões de habitantes. Mas você percebe uma coisa curiosa, olha só. Nós estamos crescendo de forma desacelerada. Ó. Nosso crescimento acontece, mas de forma desacelerada. Por quê? Porque no passado, 1940, 6 filhos por mulher. Hoje em dia, então, 2010 era 1,9, 2020 está apontando cerca de 1,7 filhos por mulher. Então nós temos então uma redução do índice da taxa de natalidade. Isso faz com que o Brasil ainda esteja crescendo, mas nós vamos chegar numa máxima e vamos então recuar lá, né? Então, olha só, no passado existia uma taxa de natalidade muito elevada, mas uma taxa de mortalidade muito elevada. Isso fazia com que tivesse poucas pessoas no Brasil e no mundo. Com o tempo, melhorou as condições sanitárias, como lá, por exemplo, nas cidades. O Robert Malthus estava preocupado com isso, porque as cidades tinham mais conforto, tinha emprego, existia salários, pagava-se mal, etc., mas existia salários, as pessoas tinham acesso à alimentação, melhor ou pior, mas tinham mais segurança alimentar, mais higiene, né? Mais acesso a recursos médicos e a população foi crescendo. Então, diminui a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade começa a cair, mas a natalidade se manteve elevada. Então, existe aqui um crescimento da população. Essas são as chamadas transições demográficas, né? Com o passar do tempo, houve uma redução da natalidade, década de 60, por exemplo, no mundo há um impacto muito grande pela redução dos nascimentos. E aí então a população acaba então ficando lá no futuro com menos pessoas, menos mortes, menos nascimentos, menos pessoas no planeta. É para isso que nós estamos correndo, estamos indo para cada vez menos pessoas no mundo, e isso vai dar um impacto no sistema econômico, porque no modelo econômico capitalista hoje que gerencia o mundo, você precisa consumir mais ou menos. No modelo econômico capitalista você tem que consumir um monte, só que existe um problema de pegada ecológica hoje em dia. O sistema ecológico não está suportando o tamanho consumo, não é verdade? E cada vez vai ter menos pessoas no futuro. Então, esse modelo econômico precisa ser repensado. Na verdade, muito bem. Se pensarmos aqui as taxas de fecundidade, não é só no Brasil. Por exemplo, o Irã, em 1950, nascia-se 7 filhos por mulher. E veio caindo, ó, né? O Irã, a Costa Rica, Singapura, Brasil, Líbano, Coreia do Sul, todos os países do mundo, eles então mostram uma queda bastante interessante de filhos por mulher ou fecundidade. Essa aqui é uma piadinha que mostra assim, superpopulação, inclusive no céu, né? Tá lá o anjo dizendo assim, ó, reencarnação agora só pelo sistema de cotas ou notas do Enem, né? Essa aqui é uma sacanagem. Então, Malthus falava sobre então o ponto então crítico, né? Mas claro que nós temos outras teorias a partir daí, por exemplo, Malthus, ele então se preocupou com a população e propôs formas de controle de natalidade, como se a culpa fosse dos pobres, né? O excesso de pobreza, a pobreza é causada pelo excesso de pessoas. Para Malthus, a pobreza é causada pelo excesso de pessoas, a fome virá pelo excesso de pessoas, né? O desemprego virá pelo excesso de pessoas. É isso que ele estava defendendo. E aí então as medidas de redução populacional, casamentos tardios, casamentos, relação sexual só no casamento, diminuição do número de filhos, etc. Que uma peste de vez em quando pegasse a população e a reduzisse a nada, não é verdade? Então, ao que parece, essas propostas não adiantaram, porque a população continuou aumentando, né? Se nós lembrarmos que, por exemplo, 1853, o chamado Barão de Haussmann, ele fez toda uma reengenharia nas cidades, na França, na verdade, em Paris, fez com que as ruas ficassem retas, colocou esgoto nas cidades, coleta de esgoto, higienização das cidades. Essa ideia foi copiada por vários outros cidades e países. A higienização produziu uma qualidade de vida melhor, menos insetos, menos ratos, né? A higiene é muito importante e isso fez com que a qualidade de vida das pessoas melhorasse e isso fez com que a população também aumentasse. Temos que pegar uma ideia de que o Barão de Haussmann ele foi em parte copiado aqui no Brasil,
quando então nós temos na República Velha o presidente então Rodrigues Alves, que assumiu o poder em 1902 a 1906, né? Fez várias modificações importantes no Rio de Janeiro, esgoto, organizou as cidades, claro, com impacto social muito grande, né? E posteriormente ele então foi eleito para um segundo mandato, né? Em 1918, quando aconteceu então a febre, aliás, perdão, não a febre, mas a gripe espanhola que o matou. Então nós tivemos um presidente que morreu com a gripe espanhola, né? Então foi o presidente então aí Rodrigues Alves, na verdade, muito bem. Então, quando melhorou-se os esgotos, né? Também posteriormente em 1928, quando cria-se a penicilina fez com que a população então tivesse agora remédios cada vez mais elaborados. Então as pessoas estavam morrendo menos, a taxa de mortalidade caiu, mas a natalidade ficou. A população então foi cada vez mais crescendo, né? Então esse período aqui é justamente quando faz-se aí, né, a penicilina, 1928, não é verdade? E melhorias de condições faz com que a população pós-Segunda Guerra Mundial, com produção de remédios, produção de atendimento hospitalar, os médicos saem da Europa para curar pessoas no mundo inteiro, estão dando remédio, estão curando as pessoas, mas não estão alertando para questões de não vai morrer mais gente, mas então vai nascer um monte de gente, e essa alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade faz com que a população então cada vez cresça mais, né? Até chegar nos dias atuais, que a população então começa a mostrar-se então numa inclinação, ok? A teoria malthusiana dizia que era preciso controlar a população. A teoria neomalthusiana, ela vem pós aí a descoberta então do cientista chamado Fleming, né, que vai descobrir a penicilina, que vai então, cada vez remédios mais começam a fazer parte da população, e com Robert Fleming, o que acontece é que a população cresce de forma gigantesca, surge novamente as ideias de Malthus, chamadas de neo-malthusianos, que dizem é preciso controlar a população porque não tem como fazer tanta indústria, excesso de gente vai dar miséria, então começa-se a incutir na população, implantar métodos anticonceptivos, ligação de trompas, vasectomia, muitas vezes foi feito de forma impositiva isso, camisinha, DIU, dispositivo intrauterino, etc. Então, os neomalthusianos, eles se diferenciam de Malthus porque eles estão agora colocando métodos anticonceptivos, né? Anticonceptivos, e antes era um desestímulo ao nascimento, ok? Só que as teorias, então, neomalthusianas, elas, então, ainda focam no dizendo que o excesso de pessoas é que gera a pobreza. Só que surge uma teoria chamada reformista que diz assim, não é o excesso de pessoas que causa a pobreza, mas é a pobreza, a desinformação, a falta de recursos é que causa então a pobreza. Se houver mais salários, se houver mais condições, se houver mais educação, uma pessoa com educação forte desde a base vai crescer com um processo de reflexão e vai conseguir empregos de grande qualidade, na verdade, automaticamente reduz a fome, automaticamente reduz a miséria, automaticamente reduz o número de nascimentos por mais informação. Muitas mulheres, estando nas escolas, também fazem um plano de nascimento de seus filhos de forma mais tardia. Então, são vários processos que acontecem quando se investe na população. Como essa ideia de investimento na população era defendido por Marx, então se chama de teoria reformista ou então teoria marxista, né? E aí nós temos que ver uma questão chamada pegada ecológica. O que é a pegada ecológica, né? Existe a biocapacidade e a chamada pegada ecológica. Vamos diferenciar um do outro, né? Biocapacidade e pegada ecológica. Biocapacidade é equivalente à capacidade regenerativa da natureza.
Ou seja, alguém corta árvores, as árvores então voltam a crescer. Alguém vai lá, tira peixes do oceano, existe uma reprodução natural de reposição desses peixes. Mas se alguém for lá e tirar todos os peixes do oceano, deixar só uns 2 ou 3, eles não conseguem mais repor. Então a biocapacidade é a capacidade regenerativa da natureza, recursos que atendem à demanda humana, né, no planeta. Então, o solo, se alguém for lá e desmatar uma região, naturalmente esse solo se recupera depois de um certo tempo. Mas se ele vai lá e corta essa vegetação de novo, e corta de novo, e queima ela, e corta de novo, chega uma hora que ela não consegue mais se regenerar, ok? Pegada ecológica é o impacto das atividades de produção e consumo da biosfera. Se alguém consumir todos os peixes, não tem mais como a natureza se recuperar, né? Então, nós temos aqui assim, ó, a atividade exploratória dos modelos econômicos atuais estão fazendo a capacidade, ou seja, a biocapacidade, entrar em queda. A natureza não está mais conseguindo repor o que está sendo retirado em tal velocidade. Então nós temos aqui, ó, uma queda da biocapacidade cada vez maior. Na década de 70 é quando a capacidade do planeta se regenerar, ela então entrou em colapso. E aqui nós temos então a pegada ecológica. Os países, eles então têm mais ou menos retirada de recursos e usos dos recursos da natureza. Cada vez foi aumentando e na década de 70 chegou no seu colapso. Hoje, a natureza não está mais, segundo os cientistas, conseguindo se recuperar. Por isso você vê secas excessivas, cada vez menos os solos conseguindo produzir alimentos, né? Chuvas excessivas em determinado local, peixes, baleias se jogando nas praias, né? Grilos, né? Gafanhotos que atacaram, por exemplo, em 2020 agora, o leste da África, né? O Senegal, né? Etiópia, naquelas regiões ali, excessivo então, insetos, milhões de insetos que voam cerca de 150 quilômetros de dia a dia, exterminando produções agrícolas. O Brasil também no passado tinha esses ataques gigantescos de gafanhotos enormes desse tamanho assim, que baixam a produção agrícola e comem tudo, milho que tem lá, o que for. Então, realmente é um colapso, a natureza está nos mostrando, e essa recente, então, o Covid-19 é uma resposta da natureza à agressividade que estamos fazendo. No passado tivemos, então, o SARS, né, em 2003, 2002. Depois nós tivemos em 2012 o MERS, né, que é uma gripe lá, que aconteceu então no Oriente Médio, e agora nós temos o Covid, que virou uma epidemia que tomou o mundo inteiro, ok? Aqui nós temos então a chamada pegada ecológica, uma imagem bastante interessante que mostra aqui a pegada dos animais, né? A pegada de um animal, a pegada do homem. Ou seja, nós estamos utilizando os recursos da natureza e estamos simplesmente descartando tudo sem maiores preocupações, né? Então, pegada ecológica, o nosso estilo de vida deixa marcas no meio ambiente, ok? A pegada ecológica seria mais ou menos transformado em hectare. Hectare equivale a um quarteirão, seriam 10 mil metros quadrados, né? Então, um hectare é uma pessoa, ela necessita de um espaço de floresta. Afinal, ela utiliza, por exemplo, móveis de madeira, por exemplo. Quanto de madeira uma pessoa precisa para sobreviver, não é verdade? Embora você não corte madeira, mas você tem lá um armário, você tem um violão, ou você conhece alguém que tem uma guitarra, e isso vai madeira. Então, a necessidade maior ou menor de madeiras, por exemplo, tem que produzir essa madeira, né? Okay? A necessidade, então, de agricultura, né? Alimentação de frutas, verduras, né? De produção de proteína, tanto animal como vegetal. Essa pessoa precisa morar em um lugar e utiliza um espaço quadrado. Para isso, utiliza os recursos hídricos, tanto de rios como do mar. A pegada ecológica é quanto uma pessoa precisa em hectares para sobreviver. Hoje, no mundo, com 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta, calcula-se que cada pessoa no planeta necessitaria, para sobreviver,
1 hectare e 1,8 hectares, né? Ou seja, quase 2 quarteirões para poder sobreviver. Só que hoje nós estamos utilizando 2,8. 2,8, né? Então, nós estamos utilizando, arrancando recursos da natureza muito mais que a natureza consegue prever. Então, existe aqui, ó, terra bioprodutiva. Quanto de terra necessita para a produção de alimentos, árvores, etc, né? Mar bioprodutivo. As pessoas, quando você faz uma compra de um produto, de uma roupa, de um perfume, de um computador que veio da China, você utiliza o mar como transporte, na verdade. Então, o mar bioprodutivo, você vai se alimentar de algas ou peixes, né? Esses vieram do oceano, né? Terra e energia. Quanto é que você necessita de produção de energia? Você utiliza a luz elétrica. Alguém tem que produzir isso, ou vem da energia nuclear, ou vem da energia hidrelétrica, ou vem da energia do carvão, ou do petróleo, ou da queima de madeira, biomassa, né? Quanto de terra se utiliza para moradias? No Brasil, por exemplo, da nossa área, 3% de todo o nosso território é utilizado para todas as cidades, 5.570 cidades e todas as suas áreas de construção, né? E a terra de biodiversidade. Então, aqui se mede a pegada ecológica. Se nós olharmos, então, os 2 maiores países do mundo, por exemplo, na década de 60, olha só, aqui está a biorrecuperação do planeta dos Estados Unidos, ó. Frente à pegada econômica, eles estão já num déficit gigantesco desde 1960, Estados Unidos. Utilizam muito mais recursos do que a recuperação da própria natureza. Isso aqui não tem fim, isso aqui vai ter um fim, e um fim drástico, né? Segundo, então, os levantamentos. A China, desde a década de 60, ela estava mais ou menos, né, era um país diferente do que é hoje em dia, hoje é a segunda maior potência econômica do planeta. Então, entrou em colapso a partir da década de 70, quando a biorrecuperação, né? A biorrecuperação, a pegada ecológica dela está, a biorrecuperação está em um nível muito baixo, e a pegada ecológica, tudo que ela necessita para sobreviver, né? Cada vez vem em um nível crescente. Isso aqui também vai entrar em colapso, a natureza não consegue suportar tal pegada ecológica. Quanto de recursos para manter o estilo de vida uma pessoa precisa, um país precisa, um estado precisa para sobreviver em relação ao que a natureza então produz, ok? Muito bem. Aqui, pessoal, hoje em dia, né, nós temos aqui Estados Unidos. Se todo o planeta, se toda a população vivesse como um americano vive, precisaria de 5 planetas, né? Australianos. Se toda a população vivesse no estilo do australiano, seria de 4,1 planetas, né? No Brasil, 1,8 planetas. Então, nós estamos aí com um déficit ecológico. Estamos extraindo muito mais do que a natureza consegue repor, ok? Então, meu filho, um dia tudo isso será seu, né? Vai ser tudo lixo no futuro, porque a natureza não consegue recuperar tamanha absorção de recursos sem a devolução. É exploração e não usufruto, né? A pegada ecológica, ela propõe, então, algumas coisas para nós entrar no final da nossa aula, né? Em casa, desligue sempre as luzes e os eletrodomésticos que não estão em uso. Você reduz a pegada ecológica, você está economizando, né? Limite o tempo de banho. Tem pessoas que tomam banho de meia hora, não é verdade? Um banho de 15 minutos naquele chuveiro bem comum, aquele chuveiro bem simplesinho, vai 122 litros de água. Imagina uma pessoa que toma banho num chuveiro desses enormes, a gás hoje em dia, aí fica meia hora no banheiro, né? Ok? No chuveiro. Limite o tempo de banho, prefira iluminação e ventilação natural. Se você não ligar a luz, beleza, né? Recicle seu lixo. Olha só que interessante. Faça uma composteira doméstica, diminuindo o lixo orgânico. Sempre que possível, deixe o carro na garagem, saia a pé, de bicicleta ou transporte público. Aproveite a cidade e peça menos delivery, né, diminuindo o uso de embalagens.
opte por um filtro e beba água de torneira, diminua o uso do ar condicionado. Então são formas de a gente poder então contribuir com a redução da pegada, ecológica, ok? Então, pessoal, falamos aqui sobre teorias demográficas, Malthus, Neo-Malthus e as teorias, então, a chamada então reformista ou então marxista, né? Falamos sobre a nossa aula da página 157, ok? Do módulo 4, um assunto de grande relevância pra gente, ok? É isso aí, pessoal, estudem, vale a pena, nos falamos então na nossa próxima aula, é isso aí, grande abraço, ficamos por aqui.